oficialmente. Boa noite. Bom, nós iremos dar sequência à nossa meditação no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós começamos semana passada o capítulo 14 e meditamos do versículo 1 até o versículo 11, onde nós vimos ali Jesus consolando os seus discípulos. Por que Jesus consolava os seus discípulos? Porque Jesus havia anunciado várias coisas que haviam entristecido, né? Havia desanimado os seus discípulos. Quais coisas? Bom, uma delas é que Jesus os deixaria. Jesus não estaria mais com eles. Aqueles discípulos, eles tinham a expectativa de que Jesus fosse o Messias e o Messias político. Mesmo os discípulos, eu estou me referindo aos 11, né, aos 12, vamos dizer assim. Eles tinham essa visão, tinham esse intento, de que Jesus fosse realmente realizar ali um reinado político e a libertar eles daquela condição que eles se encontravam. Bom, mas Jesus começou a falar da sua morte. Jesus começou a falar que ele iria morrer, que ele ia deixá-los. Isso provavelmente estava abatendo os discípulos. Né? O que eles estavam pensando, será que estava errado? Será que Jesus não era o Messias? Bom, então Jesus estava confortando eles, pois Jesus também disse a eles, né, que um deles o trairia, e naquele momento, talvez, somente o apóstolo João sabia, talvez também o apóstolo Pedro, mas nós sabemos que o apóstolo João tinha ciência de quem era o traidor. E também, Jesus tinha acabado de falar que Pedro negaria. Então, era uma circunstância adversa, bem difícil para aqueles discípulos. Então, Jesus estava confortando eles. Irmãos, quando a palavra de Deus nos comporta, ela sempre nos apresenta as coisas espirituais, as coisas eternas. A palavra de Deus, Jesus, não nos comporta mostrando coisas passageiras, coisas materiais. Ele nos comporta mostrando coisas espirituais. Na sua palavra sempre veremos isso. As coisas materiais não são necessárias? São sim, precisamos delas. Mas elas não são tudo na nossa vida. E por isso, Jesus, a palavra de Deus, não usa essas coisas para nos confortar, mas usa as coisas maiores, coisas eternas, coisas que nós teremos na eternidade com Cristo. E foi isso que Cristo fez. Cristo disse a eles, olha, eu vou, mas vou preparar-vos lugar. Se Jesus fosse para a grande casa de Deus e fosse ali preparar os nossos quartos. Nós sabemos que não é bem assim, né? Mas a figura é mais ou menos essa. E Jesus foi preparar este lugar no qual nós estaremos com ele eternamente. E essa é a grande bênção. Nós estaremos com o Senhor, né? Independente de onde seja, lá no céu, aqui na terra, na Nova Jerusalém, mas nós estaremos com ele. E essa é a grande maravilha das promessas de Jesus. E ele continua, né? Nosso texto hoje será do versículo 12 até o versículo 20. Ele continua confortando aqueles discípulos. O capítulo 14 inteiro é voltado a isso, a confortar, consolar aqueles discípulos. E ele continua fazendo isso. Nós vemos do versículo 12 até o versículo 20. É o que nós estaremos estudando agora. E aqui, né, já no versículo 12, Jesus mostra aqui sobre a questão da oração. Né? Jesus mostra, não somente nesse versículo, mas nos dois seguintes, o 13 e o 14, sobre a questão da oração. Se aqueles discípulos pedissem alguma coisa a ele, né, qualquer coisa, tudo o que eles pedissem, ele o daria. É um versículo bem difícil, né? Muitas pessoas interpretam ele erroneamente nos dias de hoje. Eles aplicam bem errado essa promessa que Jesus faz. Não é somente Jesus mostrando como se deve orar, mas Jesus fazendo uma promessa aí. Então vamos ler os versículos e vamos meditar. Versículo 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Ah, é interessante o versículo 12, porque Jesus diz que se aqueles discípulos crescem nele, eles realizariam as obras que Jesus faz e fariam obras maiores. Nos dias de hoje, você poderia dizer que você realiza as obras que Jesus realizou? Poderia dizer que realiza elas maiores ainda? Que obras são essas às quais Jesus está se referindo? Né? Quais são essas obras? Bom, muitas pessoas erram por não saber que obras são essas às quais Jesus está se referindo. Eles acabam errando no entendimento dessa promessa. Acabam usando em contextos que não deveriam. Tá? O que Jesus está dizendo sobre estas obras? Bom, nós sabemos que o Evangelho de João, quando Jesus refere a obras, ele está referindo aos sinais. Né? Alguns milagres os quais Jesus realizou, quando ele faz referência a obras. Diz que são obras as quais Deus deu para que ele realizasse. E não somente isso. Se nós atentarmos aqui no capítulo 17, no versículo 4, Jesus se refere a tudo o que ele fez como sendo uma obra. Os sinais, né, os seus ensinamentos, inclusive até a sua morte. Né? Aqui no versículo 4, ele diz, e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então, Jesus fala de forma geral aqui. Tudo o que ele fez na terra, ele glorificou a Deus, realizando esta obra, realizando perfeitamente. Então, Jesus é o cabeça da igreja, nós sabemos disso. E nós, como corpo, deveríamos realizar as mesmas obras das quais ele realizou. Quais são essas obras que Jesus fez? O mesmo versículo, ele nos dá a entender qual é essa obra. Quando Jesus fala assim, porque eu vou para meu Pai. Quando Jesus fala, porque eu vou para meu Pai, fica bem claro, né? O entendimento de que Jesus não daria sequência ao seu ministério, à sua obra. Então, porque ele iria para Deus. Então, a que obra que ele se refere? Qual seria essa obra maior que ele se refere, que ele diz que os discípulos realizariam? Nós sabemos que os discípulos eles realizaram alguns sinais, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, mas esses sinais, irmãos, eles não seguiram, né? Usando aqui obras como sinais, tá? Eles não seguiram todo o percurso da existência da igreja primitiva. Nós, por exemplo, podemos entender que o apóstolo, quando ele faz oração a Deus sobre o espinho na carne, ele ora por 3 vezes. Deus o deu? Jesus respondeu? Não. Não respondeu do jeito que ele queria, né? Mas respondeu, a minha graça te basta. Paulo, ele fez sinais, né? As pessoas usavam o seu manto, realizavam sinais, levavam aos enfermos, as pessoas eram curadas. Só que ele orientou a Timóteo a tomar vinho, porque ele tinha uma enfermidade no seu estômago. Era bom para o estômago. Ele não poderia curar. Percebe? E essas coisas, elas não eram para serem, para estarem acontecendo, não é esse tipo de obra que Jesus está se referindo. Paulo deixou, eu peço desculpa, talvez eu erre, se eu não me engano foi Trófimo, não. Bom, esse é o grande erro de não anotar as coisas, né? Eu não anotei, por isso que eu não vou olhar. Mas ele deixou alguém enfermo, talvez os irmãos se lembrem. Ele havia deixado alguém em um determinado lugar enfermo. Ele não poderia ter curado aquela pessoa? Eu vou ficar devendo, tá? Eu vou trazer na próxima, eu vou trazer bem essa pessoa. Eu li, tá? Até que eu não anotei. Bom, enfim, nós vemos não somente entre o apóstolo Paulo, mas entre os outros apóstolos, e entre toda a história da igreja, que os sinais, eles não acompanharam. E, na verdade, os sinais, eles tinham um propósito. Era testificar a palavra de Deus. Testificar
da verdade. Esse era o propósito dos sinais ali, por que eles aconteceram. Então, que obra é essa que Jesus está dizendo aqui? Que aqueles discípulos fariam e fariam maior. Né? Lembrando que Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou cegos de nascença, Jesus curou leprosos e diversos outros sinais. Mas que sinal é? Jesus andou sobre as águas. Esses sinais, essas obras, né, desculpa, essas obras das quais eles dariam, seriam a propagação do Evangelho. Essas são as obras das quais aqueles discípulos, não somente eles, mas nós realizamos. A propagação do Evangelho. Lembra quando Pedro pregou, né, lá em Atos, no início do livro de Atos, capítulo 3, ele pregou e 3.000 pessoas. Foi mais pessoas do que Jesus viu em todos os 3 anos de ministério que ele fez. Jesus não chegou a ver 3.000 pessoas, nem a metade disso, ou menos da metade disso, de pessoas convertidas ao Evangelho. E em uma única pregação do apóstolo Pedro, se converteram 3.000. E a igreja foi crescendo, e crescendo, e crescendo. Então, essa obra que Jesus fala que eles realizariam maior do que o que ele fez, nós entendemos que é a pregação do Evangelho, a propagação do Evangelho. Não somente em números de pessoas, mas geograficamente. Jesus ficou em Jerusalém. Mas eles iriam para todos os arredores de Jerusalém e todo o mundo. Essa é a ordem que Jesus dá. Então, essa é a promessa. A promessa, as pessoas entendem errado porque elas acreditam que essa promessa, eles acabam não acreditando na promessa porque acreditam que as suas orações, né, que essas obras que Jesus está se referindo, é qualquer sinal, é qualquer milagre. Não é. Não duvido que Deus possa realizar milagres no dia de hoje para testificar a sua palavra. Ele pode, mas isso não é regra. E o que Jesus está dizendo aqui não é esse tipo de obra. Jesus está falando sobre a propagação do Evangelho. Então é isso que nós entendemos. E aí ele continua no versículo 13, né? Dizendo assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí no versículo 14 ele meio quase que repete, né? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, tudo quanto pedides. Bom, então, né? Vamos começar a pedir carro novo, casa nova, né? Lá, dinheiro, né? Começar a pedir essas coisas e ele vai dar. Jesus está mentindo? Nós, pessoas, né? É que interpretam errado. Na verdade, nós devemos interpretar o versículo no seu contexto. A que obra Jesus está se referindo que aqueles discípulos fariam maiores? Propagação do Evangelho. E quando as pessoas, quando nós nos colocamos a orar ao Senhor por estas coisas, pela propagação do Evangelho, Deus nos ouve. É esse tipo de oração que Jesus está se referindo. É nesse contexto que Jesus está se referindo. O tudo aqui não é tudo que passa pela nossa mente, mas tudo que é relacionado à propagação do Evangelho, o crescimento do reino de Deus. É isso. E Jesus ainda coloca aqui, né, em meu nome. Então, ele vincula as nossas orações ao seu nome. Nós devemos orar e devemos orar confiados no nome dele. Nós não oramos a Deus confiados em nós mesmos, o que nós fazemos. Eu fui tão bonzinho ano passado. Deus, faz isso, por favor. Não. Deus só faz porque nós oramos confiados em Cristo. Confiados no que Cristo fez, na sua obra salvadora. Nós não devemos nos apoiar nele. É através dele que Deus nos ouve. Ele é o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós, à destra de Deus.
Então, é através dele que Deus nos ouve. Não tem uma outra forma de Deus nos ouvir, porque não há nenhum outro nome abaixo, acima, né, do nome dele. O nome dele está acima de todo nome. Então, é no nome de Jesus que nós devemos orar a Deus, devemos pedir, né? E Jesus fala que eu o farei. Bom, aqui fica bem claro, né? Novamente, que nós estamos vendo, né, o apóstolo João, desde o início, relatando. Jesus, ele é Deus. E nós vemos claramente a divindade, porque ele responde às orações assim como Deus. Nós oramos a Jesus? Não. Nós oramos a Deus em nome. Né? Isso nós vamos entender melhor. Jesus é mais claro no capítulo. Eu vou ficar devendo também. Nós sempre que oramos a Deus, oramos em nome de Jesus. Mas Jesus está se referindo aqui que ele, assim como o Pai, ele responde aos. Ele realiza sinais, ele realiza grandes obras, ele tem poder para isso. Então, essa não é a primeira vez e nem será a última em que Jesus assume uma posição de Deus, como sendo Deus, realizando as mesmas obras que Deus. Eu li o versículo, mas nós me desculpe. Eu vou tentar não me prender muito, senão eu vou me perder hoje, tá? Me prender nesse post aqui. Qual o objetivo quando nós oramos ao Senhor? Para que é? Jesus mostra aqui. Quando nós fazemos os nossos pedidos ao Senhor, eles são para a glória em Cristo. Para que o Pai seja glorificado. Eu ouvi um comentário que até desmotivador, mas é verdadeiro. Nós não oramos para a felicidade. Devemos orar para a glória de Deus. A felicidade é só uma consequência. Eu acho que isso deve realmente ter o nosso coração. Quando fazemos as nossas orações, fazemos para que Deus seja glorificado. As nossas orações no sentido de que uma pessoa seja curada, que uma pessoa seja salva, sim. Isso vai trazer alegria para os entes, para a própria pessoa, sim. Mas devemos orar pela glória, para que Deus seja glorificado. Nós fomos chamados para sermos servos. E o servo, ele pensa no que o seu Senhor precisa e quer dele. E o seu Senhor faz com que o seu servo seja um servo alegre. Devemos sempre procurar pedir as coisas em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado. E essa é uma promessa e ela acontece. Devemos entender que precisamos sempre buscar saber qual é a vontade. Nem sempre a vontade de Deus ela é clara. Nem sempre nós percebemos que Deus responde às orações, mesmo orações referentes ao crescimento do reino de Deus. Por quê? Por que ele não responde? Bom, porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Há muitas histórias de muitos missionários que foram pregar o evangelho
saíram de suas casas para pregar o evangelho, ou seja, o intuito estavam entregando as suas vidas para o crescimento do reino de Deus, e, no entanto, esses homens não conseguiram pregar para nenhuma alma, porque foram mortos antes de chegar. O que aconteceu com os apóstolos? Qual que era o maior desejo do apóstolo Paulo? Permanecer aqui para pregar o evangelho. O que aconteceu? Foi morto, foi preso. Por isso que devemos orar para que seja feito, as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Porque Deus foi glorificado na morte de Paulo, Deus foi glorificado na prisão de Paulo, sim? Deus é glorificado quando um servo seu morre. Jesus, quando orou a Deus, ele orou para que fosse passado dele, fosse da forma como ele queria, Deus, a glória de Deus. Não é exatamente como nós queremos, é como ele quer. Nós sabemos que, como eu falei, né, nem sempre nós veremos a resposta das nossas orações. Às vezes elas não serão da vontade de Deus que aconteça naquele exato momento, ou às vezes nem acontecerão. Naquele exato momento que eu digo assim, nós em vida, né, para que venhamos a ver, ou às vezes nem acontecerá. Mas devemos orar assim como a palavra de Deus nos mostra. Devemos orar para. Devemos pedir segundo a sua vontade. Bom, irmão, seguindo o texto, vou tentar ser mais rápido aqui. Nós só podemos fazer as obras de Jesus Cristo. Quais obras? Obras maiores que ele. Estas obras são a propagação do evangelho e só podemos fazer se nós obedecermos aos seus mandamentos, como ele fala no versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós só conseguimos realizar, nós só conseguimos orar, né, pela obra de Jesus Cristo, a propagação do reino de Deus. Nós só conseguimos orar por ele e fazer se nós obedecermos os mandamentos de Cristo, se nós amarmos a Deus. Não há uma oração que seja eficaz se a pessoa não ama. Não há. Não há como nós, como ele fala, né? Obedecemos os seus mandamentos. Esses mandamentos nós devemos entender como sendo os seus ensinamentos, todos os seus ensinamentos, tudo que ele passou, né? Inclusive nós vimos no capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Por que Jesus está dando um novo mandamento aqui? Por que é um novo mandamento se já fala no velho mandamento que nós devemos amar o próximo, como a nós mesmos? Porque Jesus não está dizendo como a nós, está dizendo como ele. É bem diferente. Bem maior do que amar a nós. Então, esse é o novo mandamento. Nós só conseguimos obedecer se nós amamos a Cristo. E as pessoas só atentarão para a propagação do Evangelho quando nós fazemos, se nós amamos a Cristo e vivemos esse amor. Porque como o próprio versículo 35 de Jesus diz, no versículo 35, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a obediência a este mandamento que faz com que as pessoas nos conheçam como sendo cristãos. Nós não obedecemos a este mandamento, assim como os outros mandamentos de Cristo, nós não seremos conhecidos e aquilo que pregamos e anunciamos às pessoas incrédulas não terá nenhum efeito, nenhum valor, nenhum peso, né? Então, uma forma de nós
podemos propagar realizar essas obras, né? Que é um sinônimo de propagar o Evangelho, para mim, no meu entendimento, seria guardando os mandamentos do Senhor, seria tendo em nós o Espírito Santo de Deus, como Jesus diz aqui no versículo 16, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então Jesus está dizendo que ele iria orar a Deus e Deus daria outro Consolador. No meu entendimento, Jesus estava consolando aqueles discípulos e como ele ia se retirar, Jesus ia deixá-los, ele estaria enviando Deus estaria enviando outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, um auxiliador. Nós sabemos, né, há outras passagens que falam que o Espírito Santo ele ensinaria aos discípulos tudo o que eles precisariam. Faria com que eles lembrassem todos os ensinamentos de Cristo. Faria com que eles entendessem muitas coisas que eles não entendiam. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala, versículo 10, 12, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas só são discernidas espiritualmente. Mas o Espírito de Deus nos revelou. Então nós só podemos conhecer a palavra de Deus se o Espírito de Deus estiver em nós. Conhecer, o que eu digo, não é, isso é uma Bíblia, é dita a palavra de Deus. Não, é entender, compreender verdadeiramente o Espírito das coisas. O que Deus realmente quer de nós. Nós precisamos buscar o auxílio do Espírito Santo para compreender as coisas de Deus. Então, é necessário para nós realizarmos essas obras que Jesus se refere, é necessário nós termos o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo. E como ele diz aqui no versículo 17, o Espírito de verdade. Jesus se refere ao Espírito como sendo o Espírito de verdade em muitas outras passagens, né? Deixa eu lembrar aqui. Capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então aqui, essa passagem, além de falar, novamente, Jesus se referiu ao Espírito de verdade, e ele fala aqui que o Espírito é que vai estar ensinando ele as coisas concernentes a Jesus. Né? Ele glorificará a Cristo. Este Espírito, né, de verdade, que Jesus faz aqui um contraste entre aqueles discípulos dele, os discípulos dele, e o mundo. Quando ele fala que o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Ninguém vê o Espírito, né? E não é isso que Jesus está se referindo aqui. Se alguém vê o Espírito, você não está vendo o Espírito, porque o Espírito é imatéria, não é a matéria. Você está vendo outra coisa, está tendo alucinações. Mas Jesus está se referindo ao quê? Nós poderíamos dizer que Jesus está se referindo que o mundo é tão materialista e voltado às coisas materiais, às coisas visíveis, que eles realmente não conseguem enxergar coisas espirituais. Não conseguem compreender coisas espirituais. O seu conforto, o seu consolo se encontra somente nas coisas visíveis deste mundo. Não nas coisas visíveis. Então, o mundo não conhece, mas aqueles discípulos conhecem. Porque não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aqueles discípulos conhecem. Porque porque habita convosco e estará. Quando Jesus fala que habita convosco, né? Ele está entre aqueles discípulos. E estará em vós, nós podemos entender que seria no Pentecostes, quando realmente o Espírito ele habita naqueles discípulos.
Jesus, lá no capítulo 5, Jesus fala que todo aquele que crê nele, fontes de águas vivas fluirão deles. E a explicação do apóstolo, lá naquele capítulo, é que este rio era o Espírito. Vamos, deixa eu ver aqui, capítulo 5. Isso, eu acredito que é o 5. Ou é o 7? É o 7. 7, capítulo 7, irmão. Desculpa, capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí a explicação, né, do apóstolo. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo ele estava entre eles, mas não estava neles. Entendimento que a passagem dá. E que estaria neles, onde eles poderiam entender perfeitamente as coisas de Deus. O plano de salvação de Deus. Jesus era o Messias que veio salvar, não politicamente, mas veio salvar a alma de Deus. Então, essa seria a referência, né? Mas vocês conhecem, vós conheceis. Irmãos, nós conhecemos como o Espírito. Como você conhece o Espírito e você tem o Espírito? Porque antes você não dava nenhuma importância para a palavra de Deus. Porque você odiava a Deus, hoje você ama. Porque as pessoas veem isso na sua vida. Você reflete. É dessa forma que podemos entender essa e muitas outras coisas que poderíamos comparar entre, né, somente, basta usarmos Gálatas, capítulo 5, poderíamos citar várias coisas. Daquele que tem e daquele que não tem. Aquele que conhece e aquele que não conhece. Bom, dando continuidade, não vos deixarei órfãos, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Bom, esse aqui tem vários comentários, né? As pessoas divergem um pouco aqui nas opiniões em relação a esse versículo. Qual seria essa volta de Jesus, né? Não vos deixarei órfãos, nós podemos entender claramente que se refere à questão que o Espírito Santo faria parte, estaria com ele. O Consolador, né? O outro Consolador estaria com os discípulos. Voltarei para vós. Alguns fazem referência como sendo a segunda volta de Cristo. Como Cristo voltando na sua segunda vinda, né? Como nós vimos até no capítulo 14, no início do capítulo, né? Ele está se referindo mesmo à sua segunda vinda. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui Jesus está se referindo à sua segunda vinda. Tá? Mas, no contexto aqui, talvez nós podemos entender como sendo a sua volta na ressurreição. Quando ele ressuscita dos mortos, ele aparece aos discípulos e fica com eles, né, como diz lá Atos, capítulo 1, versículo 1, 40 dias ou mais. Acho que é 40 dias que escreve lá. Então, Jesus fica entre eles na sua ressurreição. Também pode ser um entendimento. Tá? É um entendimento sobre isso aqui. No versículo 19, Jesus diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
Ah, nós só podemos, bom, realizar as obras que Jesus realizou, obras maiores, né? Propagação do Evangelho de Cristo, se nós vivemos. E como que nós vivemos? Como que nós estamos vivos? Ah, se você está de pé, então você está vivo. Não, isso não significa. A palavra de Deus, quando se refere à morte, ela está se referindo a uma morte muito pior do que a morte. Ela está se referindo à morte espiritual, as quais muitas pessoas estão vivendo. Nós vivemos num verdadeiro walking dead, sabia disso? Eu acho que eu não poderia ficar sem falar. Vivemos num verdadeiro walking dead. Mortos caminhando, pô. Só que é uma morte muito pior. Uma morte espiritual. Muitas são as pessoas às quais elas não atentam. Não dão a mínima. Porque não tiveram seus corações abertos, seus olhos abertos. E Jesus está se referindo aqui a uma vida espiritual, a qual nós passamos a ter quando ele ressuscitou dos mortos. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O mundo não veria Jesus mais, porque Jesus seria morto e sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quem passou a ver Jesus depois disso foram os seus discípulos. Todos aqueles que creem em Jesus passam a ver, passam a crer nele. E não somente isso, passam a ter vida. Nós só temos vida porque Jesus, porque ele está vivo. E por causa disso, nós podemos divulgar, podemos propagar a palavra de Deus e é que traz vida. Só é possível fazermos as obras que Jesus fez, maiores, né? Em número e em extensão geográfica, se nós tivermos vida dada por Jesus. Essa vida só é dada por Jesus, na fé em Jesus. Não é na fé nos homens, nem na fé em si mesmos, mas na fé unicamente em Jesus, na obra que ele fez, no seu sacrifício redentor. Somente em Cristo podemos ter esta vida. Naquele dia, versículo 20, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse que Jesus se refere? No meu entendimento, Jesus está se referindo aqui ao dia do Pentecostes, onde os discípulos teriam o Espírito Santo neles. Jesus está aqui prometendo o Espírito Santo a eles. Eles teriam, e nesse dia eles entenderiam, né? Eles conheceriam que Jesus estava com o Pai e eles estavam em Jesus, Jesus fez. Através do Espírito Santo. Deus está em nós por causa do seu Espírito. Todo aquele que crê em Deus, ele tem o Espírito da verdade, do Deus da verdade, através do sacrifício de Cristo, que é a verdade. Irmãos, que nesse ano que se inicia, nós possamos fazer as nossas orações com plena confiança. Ele que prometeu, fez as promessas, que é Jesus Cristo. Fazemos orações para que o reino de Cristo, o reino de Deus possa crescer. Muitas pessoas possam chegar ao conhecimento. E nós sabemos que essa oração ela só pode ser ouvida se nós amarmos a Cristo e obedecermos os seus mandamentos. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nós, operando em nós, o fruto do Espírito Santo, nós formos vivos, nós temos comunhão somente dessa forma. Não há uma outra forma de realizarmos essas grandes obras.
maiores. Deus abençoe, que Deus abençoe esta igreja, né, esse ano. Possa ser um ano promissor. De Deus nos dê a oportunidade e nós aproveitemos a propaganda. Deus abençoe, obrigado pela atenção.